Atualização sobre a torcedora do Palmeiras. Ontem, a Mancha Verde divulgou uma nota dizendo que não tinha nada a ver com a Mancha Verde, que a briga da Mancha Verde tinha sido em outro horário, e parece que as investigações policiais estão meio que questionando o que foi dito. Porque a torcedora Gabriela Anelli, de 23 anos, que foi morta após ser atingida por estilhaços de uma garrafa de vidro durante a confusão entre... Aí que tá. Era confusão, sim, entre torcedores do Palmeiras e torcedores do Flamengo. Não era isolado torcedores do Flamengo atacando pessoas que estavam na fila, como foi dito. Isso não foi. E aí a informação, tá? A nova informação na Zona Oeste de São Paulo diz que a torcedora Gabriela Anelli, ela tentou ultrapassar uma área reservada aos torcedores do time visitante, segundo mostram imagens gravadas pela emissora ESPN. No vídeo gravado pela ESPN, Gabriela, que fazia parte de uma torcida organizada do Palmeiras, olha aí, tá aí a imagem, ó. Essa é a imagem, bem no momento da confusão, onde acontece esse incidente brutal, esse ato absurdo. Ela tenta invadir a área dos torcedores do Flamengo, tenta passar pelos andaimes ali, juntamente, não é andaime, né? Junto com... Barreira. Uma barreira de madeira, de metal, não sei o que é. Ela tenta passar pro lado do Flamengo, ofendendo os torcedores do Flamengo junto com outros membros da torcida organizada do Palmeiras. E aí, depois disso, na sequência... Um tapume. Isso, era um tapume ali. Eu até passei por lá, eu fui nesse jogo, é sempre assim lá no Allianz Parque, tem um tapume ali de metal que eles usam para separar a torcida adversária. Sim. E tem imagens também anteriores que mostram torcedores do Palmeiras jogando coisa para um lado, do Flamengo para o outro. Não nessa imagem. Nessa imagem, em seguida, aparece um homem de barba e blusa clara atirando uma garrafa em direção aos torcedores do Palmeiras, que estavam do outro lado do portão tentando invadir esse lado do Flamengo. Então, é só para deixar claro que era uma situação de briga, de desavenças ali entre a organizada do Palmeiras e torcedores do Flamengo que estavam nesse setor de visitantes. Essa é a nova informação. Porque ontem eu estava dizendo, ela estava na fila, foi atingida. Não. Era uma situação de confusão na qual a Gabriela estava envolvida pelas imagens da ESPN. Que ela era uma das torcedoras, dos torcedores, que estavam tentando invadir o lado visitante, o que também não justifica em nada tudo o que aconteceu. A gente lamenta todo tipo de violência das torcidas organizadas. Nada, até porque uma garrafa poderia atingir qualquer pessoa que estivesse passando. Exatamente. Não, e foram atirados do outro lado também. Sim. Aí as imagens mostram, as duas. É isso, nada justifica. E aí fica uma guerra onde é claro que alguém pode virar o alvo. Porque aí você pode justificar, eu joguei a garrafa, mas não imaginei. Não tem que imaginar. Isso não existe. Uma garrafa de vidro, ela pode matar uma pessoa. O próprio Mauro César falou aqui ontem, coloca lata, pô. Não pode vender vidro ali no estádio de futebol, sabendo da situação de violência que a gente vive. Não pode. Garrafa de vidro. O mundo inteiro é copo plástico. Mas sabe o que acontece? Tem muito ambulante também. Provavelmente compraram fora do estádio. Entendeu? Então, você tá armando vândalos. Essa é a situação. E aí você tem uma guerra de garrafa, muitas vezes de madeira, de pedaço de pau, de ferro. Você pode atingir uma pessoa e ser fatal. E a gente tá aqui deixando claro. Agora, doloso. O Capês foi perfeito. O Capês falou hoje no Morning Show a respeito... O Fernando Capês falou a respeito disso. Jurista, baita jurista. Baita. Ele foi um, Vanderlei acompanhou bem na época, foi um dos que brigou muito firme e forte com relação às torcidas uniformizadas aqui no país. O Vanderlei pode falar melhor a respeito disso, mas quando você tá com uma garrafa, você inevitavelmente tem intenção de atingir alguém. Você tacou a garrafa. E aí você pode matar, ferir ou não acontecer nada, né? Sei lá, ontem eu vou falar um negócio pra você. E não é mimimi não, longe. Mas quando a gente vê,
Por mais que tivesse ou não tivesse, aí a polícia vai apurar e Não, e aí nada tem que justifica. apontar uma falha de segurança. Cadê a aí- polícia pra evitar? O policiamento ali tava fraquíssimo. E eu vou falar um negócio pra você. Ontem, a hora que eu vi, eu fiquei bem sentido mesmo, porque eu sou um dos caras aqui que eu bato muito na questão de torcida única, porque eu acho uma incapacidade da segurança pública, e eu acho que o fim, é você decretar realmente o fim do bom senso do ser humano, né? Do respeito do ser humano, pra mim é você entregar os pontos. Mas essa medida emergencial, eu acho que a tendência é essa medida ser realmente aplicada até o ser humano aprender a ser ser humano, até a gente aprender a conviver em sociedade. Mas é o que eu falo, Fausto, o que eu sempre prego Eu não nas consigo mais brigas de defender torcida agora, não consigo o mais. que eu sempre prego nessas brigas de torcida é: se você tá com a garrafa, se você tá com um pedaço de pau, se você tá com um pedaço de ferro, se você tá com arma de fogo, você tem que, numa confusão, você tem que já ser preso por tentativa de homicídio. Acabou. Ponto. Se isso acontecer, todo o marginal vai ser preso. Agora não adianta. Aí joga, aí dá com paulada, dá com ferro e é processado por agressão. E só pra não é agressão, é tentativa de homicídio que esses caras têm que pegar. Sabe o que o Capês falou quando eu falei isso pra ele ontem? Eu falei, eu sinto muito por isso, porque eu queria mesmo que voltasse bandeirão, que voltasse torcida. Ele falou assim, eu falei, pra mim é decretar você a falência mesmo da segurança pública, do Estado, de tudo. Ele falou assim, sim, é decretar e ponto final. Tá claro que não tem nenhuma condição, diante de tudo que a gente tá vendo, do cenário que a gente tá vendo, o Estado, a segurança, não tem condições nenhuma de combater o que acontece. Não, e a segurança ali tava muito fraca. Você vendo as imagens, a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Pelas imagens, a segurança ali tava muito fraca. Você vê na imagem que a Gabriela aparece ali, tentando passar pro lado dos visitantes, quase não tem policial. Você quase não tem policial ali. Era pra ter ali, junto com esse portão de metal, um cordão policial, pô. É óbvio. Se você tem o único setor onde pode dar ruim sério, qual é? O do visitante. Por quê? Porque a torcida organizada rival que está em casa pode querer invadir, pode querer entrar. A gente sabe como esses vândalos agem. Então ali era só ter um cordão policial, Piperno. Vander, nada aconteceria ali. O Bruno tava lá no sábado, né, Bruno? Sim, tava. Você entrou por lá também? Eu passei ali na Padre Antônio Tomás, né? Sim. Passa ali. Que hora você passou, Bruno? O jogo foi às 9, né? Acho que cheguei lá, era umas 6h30, por aí. Porque a informação 6 que eu horas, tenho, né? o caso aconteceu 5h30 da tarde. Essa foi a informação. E naquele momento ainda não existia esse policiamento, até porque tinham ali 3 horas e pouco pro jogo. Quando eu Pelo passei, menos foi já essa a vi informação. Um bloqueio ali. Não, um bloqueio sim, mas o número grande de policiamento não Mas o existia jogo esse horário. foi interrompido algumas vezes? Esse é outro evento. Não, mas essa foi Esse é outra outro confusão. Foi uma outra Essa é briga. outra Eles confusão. tentaram invadir o clube social. Não, eu sei. Mas quer dizer que então foram horas de confusão, é isso? Ó, Vander, só pra te somar um fato. Flamengo e Palmeiras é uma das maiores rivalidades que existem entre organizadas. Perfeito. Porque a Mancha Alviverde é Vasco. unida com a Força Jovem do Vasco. Isso. Então, eles se odeiam. Todo policial tem que saber que jogo Flamengo e Palmeiras vai dar ruim na segurança. Então, mas eu vi algumas imagens em que, pelo menos que eu vi, cavalaria, vi o Caveirão, carro de combate. Ok? Então, me parece que equipamentos policiais existiam por lá, né? Eu não sei qual é exatamente o horário, mas esses caras, eu acompanhei, acho que razoavelmente, jogos importantes. Chegam na abertura dos portões, horas antes da abertura de portões. A polícia está em estádios de futebol, ela não chega em cima da hora, né? Então, eu não sei qual era o efetivo que estava lá. Se era efetivo suficiente ou não, eu não sei isso. Esse horário é reduzido, a gente sabe disso. 5h30 da tarde para um jogo das 9 é menor. O mais importante, e é o relevante, é a morte da moça. Sem dúvida. Se aquela garrafa que foi atingida atingisse o joelho dela, ninguém estaria falando porcaria nenhuma sobre isso, entendendo É isso, exatamente. que é assim mesmo. Puxa vida, é sempre assim. Eu não carrego essa culpa. Vander, eu vou só te interromper pra gente voltar pra Rádio Jovem Pan em 3 segundinhos.
Voltando, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Vanderlei Nogueira falando, eu lembro até da frase, eu não carrego essa culpa. Não carrego essa culpa, aliás, sou sempre espancado aqui pela imensa maioria quando eu digo que eu não tenho coragem, como muitos dos meus companheiros têm, de recomendar que alguém vá num jogo, num clássico importante, claro, interestadual, Palmeiras e Flamengo, é um clássico. Se tem torcida do Flamengo, se não for torcida única, eu não tenho a coragem. Alguns têm. Compareçam, porque isso a polícia tem que dar segurança. Eu tenho. Então. Pra deixar claro, pra não correr também. Mas eu não prego que não vá pra estádio. Eu acho um estádio sensacional, eu gosto. Não, mas em confronto perigoso assim não dá pra ir. Eu só queria concluir. Então, eu não tenho essa coragem. Tem gente que tem coragem. Vá pro estádio, a polícia tem. A polícia não tem competência, não tem sido eficiente. Há anos enxuga gelo. Quando prende alguém, ele é liberado minutos depois, às vezes antes mesmo do jogo terminar. Volta pra confusão. Volta para confusão. Aqueles que são agredidos ou que recebem cicatrizes, fazem competição de cicatrizes quando ficam presos, eventualmente ficam presos por algum período, por algum motivo. Aqueles que eventualmente, raramente são condenados, viram heróis nas suas comunidades. Ele está cumprindo pena porque, olha, veja a foto da cicatriz que ele tem no rosto. Foi num combate com a torcida X. É assim que funciona. É assim que tem funcionado historicamente. Não funcionam reuniões em batalhões policiais antes do jogo, que é o que determina o estatuto do torcedor, que quando é jogo importante tenha o encontro das lideranças e torcidas organizadas no batalhão policial. E aí eles tomam o chá da tarde e saem todos felizes e depois o bicho pega. Não funciona, porque não há punição. A polícia prende e leva para a delegacia e o delegado, que vai ser chamado de ineficiente, cumpre a legislação. Papapá, BO, não sei o que, liberado. Vai responder, daqui 60 anos aparece lá para conversar. Eventualmente, quando alguém é condenado, ou a coisa prospera, se divulga, mas depois vira pé de página. Lembra que lá mesmo em torno do Palestra Itália, tivemos um tiro e morreu o torcedor? Isso ou não é? Na final do Mundial de Clubes, nem tinha jogo lá. E o que se sabe exatamente com o cara que foi preso? O que se sabe sobre isso? Ururu, Vanderlei. Uma criança também. Não, então, gente, é muito fácil dizer que fazemos esse carnaval todo aqui, muito justo, porque morreu uma moça, atenção, de 24 anos, 23 anos, gravíssimo o episódio, mas vai virar pé de página. Vai virar pé de página porque não há punição. E é por isso que eu digo, mas é a falência da segurança. Gente, eu estou um pouco me ligando que é falência. Se eu tiver um filho que pensa em ir num jogo, num clássico, com torcida importante, eu seguro ele em casa. Minha mulher... mas aí eu sou contra, Wander. Porque você tá tirando a diversão do cidadão honesto por causa de bandido. Eu vou fazer... Mas não dá. Não dá. A segurança tem que fazer a parte dela? Tem. É a mesma coisa. Daqui a pouco começa a ter briga na frente de cinema, de teatro. Ninguém mais vai pra cinema, pra teatro. Não é cascata. O cidadão, ele tem o direito. A melhor diversão pra quem gosta de futebol é ir no estádio. É uma programação pro dia inteiro. Você vai com a família, você vai com os amigos, você bebe, você brinca, você grita, você extravasa todo o estresse da sua semana. Aí você vai poupar o cidadão honesto como eu, como você, como Piperno, como Bruno, como Fausto, pra um bando de bandido tomar conta. Aí você tá entregando o futebol pra bandidagem. Não é pra entregar. É pra polícia prender. É pra justiça manter. Eu prefiro, em vez de mandar o cidadão ficar em casa, fica em casa, não vai pro jogo se divertir, não. Eu prefiro falar pra justiça. Faz o teu papel, faz alguma coisa, você que é juiz e que libera assassino. Aí não. Aí é isso que a gente tem que falar. A gente tem que cobrar da justiça. É o discurso certo. Eles soltam bandido. Esse discurso que você está fazendo, eu faço aqui historicamente. Sim. Eu cobrando as autoridades. Só que
como eu vejo a ineficiência, eu não tenho coragem, sabendo que não vai funcionar, de mandar o meu filho num clássico. Aí a gente vai entregar o futebol pra bandido. Não importa, preserva a vida dele. Atenção, como assim? não importa, não importa que eu estou entregando pra lá ou pra cá. Se for torcida única, você vai, filho. Se não for torcida única, você não vai, porque é extremamente perigoso. Ah, pai, isso aí, eu ouvi lá o seu Asmar falar que isso é entregar. Filho, ele tem razão, só que eu tenho medo, você não vai. Eu motivo meu afilhado, que é a criança que eu mais amo no mundo, aí em estádio. Eu levo em estádio, eu quero que ele ame futebol, eu quero que ele goste de assistir futebol, eu quero que ele grite, eu quero que ele brinque. Então, se eu for entregar, se eu for fazer... os riscos atuais. Sim, eu sei dos riscos atuais. Isso. Agora, eu passo também perto de favela e tem risco também. Qualquer lugar. É lógico, hoje qualquer lugar tem risco. Ali você tá numa linha de frente. E aí por que tem risco? Caras que não porque a justiça não faz a parte dela. Aí a gente tem um bando de gente na justiça ganhando uma fortuna e não fazendo o papel que eles têm que fazer. Que é prender bandido. O Estado de São Paulo publica uma matéria hoje dizendo que a Gabriela foi a 8ª morte registrada em jogos de futebol em 2023. Não estou nem falando desse caso do palmeirense que morreu no dia lá do jogo contra o Chelsea. Então, veja, antes dela morreram lá aquela briga Vasco e Flamengo, teve consequências, as mortes de Bruno Macedo dos Santos e Éder Eliazar, 36 e 38 anos, 2 pessoas jovens. Em Belém, em abril, outro confronto no jogo Remo e Corinthians, morreu um rapaz chamado Rafael Merenciano, sócio-diretor da organizada corintiana Pavilhão 9. Ele morreu após ser atingido por um rojão. Depois, outras 3 mortes lá no Nordeste. Em março, um rapaz de 29 anos, na Arena Castelão. Em maio, um outro em Maceió, num jogo CSA e Confiança. E o terceiro, um jogo válido pela Copa do Nordeste entre Santa Cruz e Campinense. E aí, em abril, o policial penal foi acusado pelo Ministério de matar Thiago da Mota, torcedor do Fluminense após a final do Campeonato Carioca. Ou seja, em todas as regiões do país, é um problema que se multiplica, mas eu concordo com os discursos de vocês dois. A justiça é muito falha, a justiça é impotente, a polícia também não. A gente fala de bandos, o crime organizado está entrando nesses bandos, então isso está ficando cada vez mais terrível. Ontem eu citei aqui que nos anos 80... já está faz tempo. Muito tempo. Eu ia até trazer aqui hoje, esqueci, mas prometo colocar no Twitter, em rede social, uma revista Placar dos anos 80 chamando a atenção para isso. Claro, então já tiveram muito tempo para resolver esse problema. Claro. Agora, se a justiça não funciona, e acho que isso é consensual, os clubes deveriam começar a fazer as suas partes e eles não fazem porque eles são coniventes, eles são covardes, eles reservam espaço das suas arquibancadas. Isso me deixa inconformado, porque como é que o bando organizado que mata, ele pode entrar no clube se ele fosse um convidado para quem se estende lá o tapete vermelho? Como é que essas grandes torcidas organizadas ainda têm espaços cativos nas arquibancadas de todos os grandes clubes do Brasil? Então, o clube ele é conivente com isso, o clube é um sem vergonha também com isso. Tirando a dona Leila, qual é o dirigente, qual é o presidente de clube hoje que vai lá peitar essa turma e falar, olha, esses caras não vão mais usar espaço aqui no meu estádio. E se quiser entrar, não pode entrar mais com identidade visual da torcida, ou seja, camisa, boné, bandeira, essa torcida eu não quero mais aqui. E no episódio não desembarque do Corinthians, minutos depois o presidente do Corinthians disse com o coração apertado, a partir de agora vou reavaliar a relação com as torcidas. Tá, é a frase dele, não estou inventando. E nós mostramos aqui, tá certo? Quantos dias se passaram? Alguns dias depois... De um mês pra cá, o ônibus, o Luan e tal. Alguns dias depois, o motel foi invadido e todo mundo sabe o que aconteceu. E qual foi a consequência da reavaliação? Já deu tempo para reavaliar. Morreu o assunto. E não é não é o presidente, esse presidente, são todos os outros. Sabe? Quer dizer, não vai mexer com contribui com o carnaval. A coisa muda, Vanderlei. Contribui com o carnaval. Vocês sabem bem como é que funcionou na Inglaterra. O que aconteceu na Inglaterra?
Os caras tiraram de ligas europeias os clubes da Inglaterra. Eles tiraram. O governo tirou. Mexeu no bolso dos caras, Vanderlei. Mexeu na pontuação. 3 pontos dos caras. Porque é uma coisa, parece bobinho falar isso, mas o futebol passou a ser um negócio que entretenimento não existe, não é um entretenimento o futebol. Eu entendo o que o Pirado fala, porque eu defendi aqui também, o Vanderlei sabe, eu defendo torcida. Eu, por mim, teria estádio dividido. Mas se a gente soubesse conviver, hoje a gente não consegue conviver. Isso. Vanderlei. Eu nasci com o estádio dividido. É outra conversa. Eu só estou dizendo o que eu insisto nisso. Claro que o mundo ideal é isso que ele acabou de dizer, estádio dividido, as 2 torcidas. Esse é o mundo ideal. É óbvio, eu não sou idiota. É uma coisa normal. Claro, civilizada. Quando ele no play, se você leva um filho e a outra leva um filho, os 2 filhos se entendem, sabe quem briga? As 2 mães se matam lá. Hoje tá feia a coisa, cara. As coisas mudaram. E quem tem que tomar atitude? Federações, CBF, clubes, Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público. Eles nem sei se tomam, mas não conseguem fazer absolutamente nada mais profundo. Então, eu sou covarde e digo para o meu filho, torcida única você vai, não tem torcida única, você não vai. Só isso. Agora, quem tem coragem de falar, vai... Torcida única também tem pau, hein? Só pra lembrar, hein? Não, torcida única. Picada. Você tem várias organizadas no mesmo time. Eu ia falar que os caras se odeiam. Daqui a pouco. O problema é prender esses vagabundos. Daqui a pouco o cidadão não vai pro jogo mais.